Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da Ressoar Igreja de Maringá. Você é muito bem-vindo aqui e eu te convido para abrir o seu coração e se preparar porque Deus quer falar com você. E não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva. Segue a mensagem. Onde as verdadeiras vitórias acontecem. Essa passagem, ela está sendo extraída, essa mensagem, do capítulo 17 de Êxodo. Capítulo 17 de Êxodo é uma história fenomenal, né, de Moisés, ali na saída do Egito. Só uma breve contextualização, é que Moisés, ele liberta o povo, todo mundo lembra disso? Liberta o povo ali das mãos do faraó. O faraó libera o povo depois de 10 pragas. Na 10ª ele falou assim, não Moisés, pode ir, leva esse povo, não quero mais ninguém aqui não. Vai, morreu todo mundo, morreu o primogênito de cada casa, inclusive o filho do faraó, que era o sucessor. Então foi uma choradeira, a Bíblia fala, no Egito como um todo. Mas ninguém do povo de Israel foi tocado. Isso é o cuidado do Senhor com os seus. E aí nós temos então essa liberação do faraó, libera o povo, e ele fala, vão lá no deserto, e não sei se você vai se recordar, mas faraó libera o povo e depois volta atrás, se arrepende, lembra disso? Ele se arrepende e fala assim, repensei aqui, e ele foi atrás do Moisés, do povo, e Moisés, você vai lembrar, ele abre o mar, né, e passa em pé seco, terra seca. E o povo vem atrás dele, os cavaleiros, com seus cavalos, né, do Egito. E ali Moisés, Deus fecha o mar através da vida de Moisés. E ali morre todo mundo, o faraó, seus soldados, seus cavalos e cavaleiros. E ali acaba então essa saga com o faraó. E agora entra-se num contexto de peregrinação. Está comigo? Isso aqui é só uma breve contextualização. E eu sempre falo isso quando nós falamos de Antigo Testamento, para que você entenda o que está acontecendo nesse ambiente. Então nós temos aqui a travessia do mar, nós temos no capítulo 15 o cântico de Moisés, no capítulo 16 o povo começa a reclamar. É um povo que reclama. Você lembra disso? É um povo que murmura. Inclusive, aqui um parêntese já. Deus detesta murmuração. Repita comigo. Deus detesta murmuração. Você é um pouco reclamão? Você murmura muito? Pois saiba que Deus ele não gosta dessa atitude. Ele prefere, o que agrada o seu coração é a gratidão. Gratidão é a linguagem do céu. Então, no capítulo 16, o povo reclama que não tem comida. Não sei se você lembra, nessa hora, então, Deus manda o maná e as codornas. Numa revoada vem as codornizes e depois, numa chuva do céu, vem o maná e alimenta o povo. Sim ou não? É o alimento do céu, diretamente para aquele povo. E aí, no capítulo 17, que é onde nós estamos entrando, acontece o que eu vou tratar agora com vocês. Na verdade, o capítulo 17, ele tem 2 temas muito importantes. Primeiro, ele tem as águas que jorram de uma pedra. Quem lembra disso? As águas que jorram de uma pedra. E depois tem a vitória sobre os amalequitas, que é onde eu quero pregar. É a vitória do povo de Deus sobre os amalequitas. Mas antes, eu quero que você saia daqui hoje com uma visão geral dessa história de Moisés, que inclusive os nossos filhos, os seus filhos, conhecem essas histórias muito bem, que eles aprendem lá no Ressoar Kids, os fatos, quem é Moisés, quem é Arão, quem são essas pessoas. Então eles aprendem isso de forma muito criteriosa, e hoje nós vamos aprender também aqui. Então, eu já quero começar, mas eu preciso ler essa passagem do capítulo 17, dos versos 1 a 7. Tá bom? Tem aqui, a gente vai passar aqui essa passagem. Vamos lá. Êxodo, capítulo 17, versículo 1 a 7, eu vou ler de uma vez só. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lado para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim,
mas lá não havia água para beber. 2. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que vocês nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Está comigo aqui na leitura? Respondeu, versículo 5. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, que está em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E verso 7, fecha essa parte. E chamou aquele lugar Massá e Meribá. Qual o nome? Massá e Meribá. Porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? É forte. E eu quero, isso aqui é dentro de um contexto, e eu quero desses primeiros versículos, só contextualizar e tirar algumas lições. Grave comigo, essa mensagem ela pode transformar o seu entendimento acerca de algumas coisas. A primeira é que o Senhor, o próprio Senhor, ele geralmente nos leva a lugares que aos seus olhos não tem resposta. E ele próprio é a resposta. Então você tem aqui Deus levando o povo para o deserto, onde não tinha água. Deus sabia que ali não tinha água. Então ele leva o povo para lá, e o povo reprova de novo no teste, começa a reclamar, murmurar, porque agora entra aqui um mistério. Deus sempre nos leva a lugares que ele mesmo já é a resposta. Pega aqui, irmão. Deus nos leva a lugares que ele mesmo já é a resposta. Então, o problema que você vai enfrentar, ou que você está enfrentando, ele mesmo já tem, ou ele já é a resposta. Então, tu tem aqui uma falta de água. O povo está com sede, deserto, irmão. Sede. E aí eu preciso trazer um contexto de 1 Coríntios 10, 4, em que Paulo fala que essa rocha que eles feriram, numa analogia, num tipo, é Cristo. A rocha é Cristo. Irmão, pega comigo aqui, ó. Aquele que beber de qualquer água, terá sede de novo. Mas quem bebe da rocha, que é Cristo, nunca mais terá sede. Isso aqui é poderoso, irmão. Você lembra de Jesus com a mulher samaritana no poço? Ele fala assim, ó. Ele fala: me dá um pouco dessa água. E ela fala: tem aqui, pode tomar. E ele fala assim, ó, eu tenho uma água que não vai dar mais sede. Como assim? Porque a água natural do bebedouro, você bebe e depois já está com sede de novo. Mas quando você bebe de Jesus, a sua alma é saciada. Você não tem mais fome, você não tem mais sede. Então no capítulo 16, você tem um povo reclamando de carne, e Deus manda o maná. Em outra história de João 6, ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então você tem o povo com fome e ele é a carne. Você tem agora o povo com sede e ele é a água. Então aqui o primeiro contexto, quero que você entenda, é que o Senhor vai nos levar a lugares que tem falta de coisas, de retornos, de respostas, mas se você olhar bem, ele já é essa própria resposta. Ele quer revelar quem é essa água que não tem mais, que quando você bebe não dá mais sede. E essa água é Jesus. Por isso que eu quero encorajar você. Gaste toda a sua vida para conhecer Jesus. E quando você conhecer um pouquinho Jesus,
você vai entender que você não conhece muito e você vai mais. E quando você achar que já sabe um pouquinho, aí você vai entender que na verdade você conhece isso aqui e existe um oceano desconhecido. Pega essa analogia. Eu imagino Deus como o próprio oceano. E nós, seus filhos, com uma concha na proa de um barco, tentando pegar a aguinha do oceano. Estamos pegando um pouco de Deus e tomando dessa água e nos banhando com Ele. Mas a verdade é que Ele é o próprio oceano. Então nós nunca teremos a plenitude do conhecimento da nossa mente. Então sempre vai gerar aquela coisa. Está faltando alguma coisa. É assim ou não, irmão? Está faltando alguma coisa. Eu quero mais de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede. E que essa fome e essa sede nunca cessem. Porque isso vai te levar a sempre beber da água que é Cristo. A sempre comer do pão que é o próprio Deus. Amém? Isso vai nos levar a uma dependência constante e eterna dele e da sua presença. Por isso Paulo fala, quero conhecer a Cristo. Quero conhecer a Cristo. Isso já no final da sua vida. Tendo conhecido muito de Jesus, ele termina falando da sua vida praticamente no final. Quero conhecer a Cristo. Então existe uma sede, uma fome que só o Senhor pode saciar na nossa vida. Mas calma, que isso aqui é só a introdução ainda. Nesse texto, eu aprendo ainda que Deus ele detesta a murmuração. Fale comigo, Deus detesta murmuração. E eu te pergunto, irmão, você é um pouco reclamador, murmurador? A murmuração... Isso aqui eu peguei no meu espírito aqui. Essa murmuração sempre revela incredulidade. Murmuração sempre revela incredulidade. Então, toda vez que você reclama, aqui não tem comida nesse local, você na verdade está voltando-se contra Deus e o teu coração está incrédulo de que Ele pode prover para você. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é com Moisés. Moisés, no versículo 4, ele fala assim, ó, Senhor, esse povo está reclamando, estão a ponto de apedrejar-me. Você já recebeu alguma crítica na sua vida? Sim ou não? Você já recebeu alguma crítica, assim, cara, seja de um chefe, de alguém, seu marido, sua esposa, alguém no trânsito, alguma coisa, irmão? Pois Moisés tem algo muito precioso a nos ensinar. Quer saber o que é? Ele sempre recorre a Deus. Sempre. A Bíblia fala aqui, ó. Moisés clamou ao Senhor, que farei com este povo? Mato, não sei quais eram as opções, né? Mato, não mato, o que é? Esse povo só reclama, Deus. Mas ele revela que o coração dele vai na fonte certa. Se tem alguém que já tem as respostas, esse alguém é Deus. Então ele sabe que o dono do povo é Deus, e ele é apenas um líder daquele povo, e ele então vai para o chefe, vai para o líder. Senhor, que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Você aprende aqui que Moisés não toma decisões da cabeça dele. Ele não sai fazendo coisas sem consultar a Deus. Muitas vezes nós somos assim. Nós fazemos coisas da nossa cabeça, no que eu entendo, no que eu quero, muitas vezes sem consultar a Deus. Irmão, quando eu não consulto a Deus, a chance de dar errado é muito grande. É ou não é? É muito grande. A outra, do versículo 6 aqui, é da rocha. Deus fala, bata na rocha. E ele bate e jorra a água. Eu já falei que Paulo vem falar que essa rocha é o próprio Cristo. E Massá e Meribá, aquele local que eles estavam, tinha um significado. Era teste, disputa, é a tradução para Massá. E Meribá é contenda ou luta. Se tornou um lugar tenso. Mas grave isso aqui que eu vou te falar. São nos lugares de maior pressão que a tua vida ela é mais expandida. Vou repetir. São nos lugares de maior pressão que a tua vida é mais expandida. É no momento de maior dor que um filho vem ao mundo. Sim ou não? É naquelas dores de parto, pá, veio. Pintou ali a criança. Nasceu. Mas que gritaiada. É ou não é? Na maior dor, nasceu. A menos que foi cesárea, né? Tem alguns casos aí, tudo certo. Só para você entender a analogia. É na maior prensa. É quando você aperta a laranja que dá o suco. Então, com Deus, a pedagogia dele não é diferente.
Ele sabe que é no seu maior dilema que você é pressionado, que vai gerar algo precioso, que vai gerar algo bom, uma resposta para a tua casa, para a tua família, para uma sociedade, para uma empresa, para uma nação, em nome de Jesus. É assim que funciona a didática de Deus. E aqui, irmão, o povo, ele cai num dilema. Eles chegam a pensar assim, o Senhor está entre nós ou não? Eu quero aqui, em nome de Jesus, dizer para você e para mim, que o nosso coração esteja sempre guardado dessa cilada, dessa frase que revela uma incredulidade do nosso coração. O Senhor está ou não está aqui no nosso meio? Irmão, não deixe seu coração se voltar para esse caminho. O Senhor está. Ele está no nosso meio. Eu posso sentir, dia após dia, a sua presença doce, às vezes poderosa, às vezes enigmática, às vezes avassaladora, mas às vezes numa brisa suave. Mas o Senhor está. É assim na sua vida ou não? Na sua casa você vê o Senhor todos os dias. Eu acredito nisso. Então, guarde o seu coração, porque Ele sempre está. Agora, eu quero voltar aqui, porque eu vou entrar agora na mensagem, que é a da guerra. Faz comigo, guerra. É a guerra dos amalequitas contra o povo de Israel. Nesse contexto aí, irmão. Nesse contexto. Acabou de acontecer esse evento da água, e o povo agora segue, e o versículo 8 está lá, a gente vai ler. 8 em diante. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué. Disse a quem? Josué. É a primeira citação de Josué nesse contexto com Moisés. Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. 13. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Essa palavra se cumpre lá com Saul e Davi. É onde aniquila-se o povo de vez dos amalequitas. Essa tribo, né? Esse inimigo do Senhor. Moisés construiu 15, um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E 16 e último, e jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Irmão, eu quero dar uma ênfase aqui nesse texto. E eu quero tirar aqui algumas lições dessa passagem tão preciosa e tão poderosa para os nossos dias. Está preparado? A primeira coisa, já quero avançar, é no verso 8. Na caminhada cristã virão, pode passar ali, na caminhada cristã virão inimigos para te atacar. É ilusão achar que nossa vida será um mar de rosas. Pode avançar aí. Na caminhada cristã virão inimigos para nos atacar. É ilusão, meu irmão, achar que a nossa vida será um mar de rosas. Você concorda comigo? Virão inimigos. Os amalequitas representam os nossos inimigos. É uma representação de Satanás, da força maligna. O inimigo sabia da fragilidade física daquele povo. Eles estavam andando no deserto. Estavam sem água. Estavam enfraquecidos. Então eles estavam... Era uma fragilidade deles. O inimigo sabe das tuas limitações. Você sabia disso? O inimigo sabe que o teu casamento não está bem, que a tua vida sentimental não está boa, que tu está com problema com mentira,
que tu está sonegando imposto, que tu está com um pecado não confessado, e está achando que ninguém sabe, e está escondendo como um bichinho de estimação. Deixa eu te falar uma coisa. Os amalequitas sabem disso. No mundo espiritual não há segredos. A Bíblia fala que aquilo que você faz às escondidas será gritado dos altos do telhado. De Deus não dá para se esconder nada. Ele torna claro todas as coisas. Ele trará à tona isso. Então os amalequitas representam esses nossos inimigos. E eles sabem das nossas fragilidades. Pode passar mais um. Eu aprendo aqui alguma coisa. Ó. Onde a dúvida é um terreno fértil para os ataques do inimigo. Você está com dúvida? Será que Deus é bom mesmo? Será que o Senhor está ou não no nosso meio? Será que esse negócio vai dar certo? Será que vale a pena ser servo de Deus? Será que vale a pena dar a oferta, dar dízimo? Será que vale a pena vir para a igreja? Será que vai... É um monte de será. Isso é uma artimanha que, pouco a pouco, vai ganhando espaço no seu coração. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são os seus amalequitas? Quais são os seus amalequitas? Eu trouxe aqui 3 opções só. Preguiça, reclamação, pornografia. Quais são os teus amalequitas? Quais são os meus amalequitas? O que eu tenho aprendido, irmão, é dar nome aos pecados e tentações. Não, porque eu sou tentado de alguma forma. Não, irmão, comece a dar nome. Comece a falar, eu tenho problema nessa área. É nessa área aqui, ó. Tem nome, sobrenome e endereço. Está aqui, ó. Esse negócio de ser muito abstrato, uma coisa meio enigmática, não dá certo. Saiba quem são os seus inimigos. E eu quero dizer para você, é necessário você enfrentá-los. É necessário enfrentar. E as vitórias, olha para mim, não são rápidas. A Bíblia fala, está aqui, ó. Retoma aqui a leitura, rapidinho. Eles permaneceram firmes até o pôr do sol. Sabe o que é isso? Naquele contexto, durou o dia todo. Muitas vezes você quer resolver problemas, conflitos, pecados, num dia, numa hora. Que acabe. Irmão, você construiu isso às vezes durante 10, 15, 20 anos e quer que se resolva em uma semana? Vai dar certo? Não vai, irmão. Está aqui, ó. Os amalequitas resistem. As vitórias não são rápidas. Ela vai acontecer em nome de Jesus. Mas elas não são rápidas. Aí eu te pergunto. Você não está vendo vitórias tão rápidas assim? No tempo que você gostaria? Ah, pastor, eu já queria estar vencendo nessa área. Eu já queria estar voando. A minha palavra para você em nome de Jesus é: não pare. Continue lutando. Continue lutando contra os amalequitas e você vai derrotar um a um ao fio da espada no nome de Jesus. Você recebe essa palavra? É necessário enfrentar. Logo, logo, esse amalequita morre. Logo, logo, essa área de luta vai virar um testemunho para a glória do Senhor. Nós temos uma segunda área. Um segundo princípio aqui. As nossas guerras são vencidas de cima para baixo. E esse é o tema da nossa palavra principal. Onde as verdadeiras vitórias acontecem. E eu quero falar para você, acontecem de cima para baixo. Acontecem não é lá com o povo, não é lá com Josué e os soldados. É lá no alto do monte. É Moisés, é Arão e Ur. As vitórias no mundo espiritual, elas se dão no âmbito espiritual. Verso 11, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas. Levanta as mãos assim, ó. Mãos erguidas. Continua comigo assim, ó. Venciam. Quando, porém, as abaixava, abaixa aí, os amalequitas venciam. Isso aqui tem um princípio. Isso aqui tem algo poderoso aqui por trás. O que acontece lá na guerra da sua vida? Ei, pega no espírito aqui, irmão. O que acontece lá embaixo, na guerra da sua vida, é apenas um reflexo do que está acontecendo lá em cima.
não é na força do braço. Olha isso. Não é na estratégia. Tudo isso é importante, faz sentido, vale a pena. Mas a guerra, ela é travada lá em cima. E Moisés sabia muito bem disso. Quando ele levantava, vencia. Quando baixava, perdia. Opa, então não é lá com Josué o problema. Existe alguém aqui que está na parte de cima, com o olhar do todo, e essa vitória se dá, e aqui eu quero dar nome às coisas. O nome disso é oração. Olhe para mim, irmão. Você vai ganhar as suas batalhas na oração, no jejum, na palavra, no seu propósito de buscar o Senhor. É assim que um crente vence batalhas. Isso é muito forte. E a estratégia, pode passar? A estratégia não muda. A estratégia não muda. A melhor estratégia é recorrer a Deus, sempre. E isso não muda. Repita comigo. A melhor estratégia é recorrer a Deus. É isso, irmão. É isso. Não muda. Isso não muda. Passa tempo, vai geração, entra geração e a estratégia é a mesma. Recorra a Deus. A sua vitória, o seu socorro vem de lá. Agora, uma coisa interessante aqui. Que os amalequitas, eles sabiam que os israelitas não eram guerreiros. Pega comigo aqui, ó. Eles acabaram de sair lá do Egito. Acabaram. Recém saído do Egito. Lá eles eram soldados, sim ou não? Lá eles eram trabalhadores. Lá eles eram braçal. Os israelitas eram braçal. Faziam tijolo. Era um trabalho de força. Não de guerra. Eles não tinham muito manuseio com espada. Com itens de guerra. Então, o inimigo também sabe disso. Então, aqui eu aprendo outra coisa. Moisés, já sabendo disso, falou assim, opa, vamos recorrer da forma certa. Vamos lutar a luta correta. Não é na força do braço, não é na espada, não é no canhão, não é na lança, é no nome poderoso de Jesus. Assim é na nossa vida. As vitórias acontecem em ambientes certos. Sabe qual é o ambiente? Fale comigo. No secreto. As suas vitórias, elas se dão no secreto. Quando ninguém está vendo, só você e Deus. Você clamando, você buscando, você orando pelo seu filho, pela sua casa, pela sua esposa, pelo seu marido, por um trabalho, por alguém. Se dá no secreto. As suas vitórias se dão nesse local. Mateus 6,6 fala assim. Quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore a seu pai. E seu pai que vem em secreto recompensará você. As nossas vitórias se dão no âmbito de cima, no alto da montanha. E isso é oração, é jejum, são os nossos propósitos. No público, e aqui eu finalizo esse tema, no público é apenas um reflexo do que é no secreto. A sua vida pública, ela é apenas um reflexo de como está a sua vida no secreto. Irmão, não há nada oculto que não seja revelado, é muito usado para o mal, e eu entendo o contexto bíblico, mas também pode ser usado para o bem. Aquilo que você está plantando quando ninguém está vendo, uma hora vai vir à tona. Uma hora vão perguntar, cara, pode orar por mim? Eu vejo algo tão precioso em você, e aí vai começar a vir à tona essa vida que tu está buscando com Jesus no teu secreto. Faz sentido? Então, finalizo aqui, ó. Sobre as mãos abaixadas. Baixou a mão, irmão, as derrotas virão. Você entende isso aí? Baixou a mão, é baixar a guarda, as derrotas virão. Então, torne a erguer de novo. Torne a erguer as suas mãos de novo, em nome de Jesus. E as vitórias voltarão na sua vida. A outra, só para a gente caminhar. Isso aqui é fundamental. Meu Deus. Meu Deus. Tenha pessoas de confiança com você. Tenha pessoas de confiança com você. Quem eram essas pessoas de confiança de Moisés? Qual é o nome deles? Arão e Ur. E o outro era Josué. Era o braço direito dele lá no fronte de batalha. Agora, eu quero trazer para você aqui umas coisas. O verso 12 fala assim, ó. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, e aí Moisés senta nela.
Arão e U mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Então um segurava aqui e um segurava aqui. Isso aconteceu, foi daquele momento até o pôr do sol. E eles permaneceram firmes ali, segurando a mão de Moisés, o braço de Moisés. Irmão, vamos lá. Algumas coisas aqui. Nada grande se faz sozinho. Nada grande se faz sozinho. Moisés não ia aguentar o dia todo lá assim. Você consegue ficar assim, sei lá, 20 minutos. Começa a tremer o teu braço aqui. É ou não é? Começa a tremer, que daqui a pouco vai baixar, irmão. Foi assim com Moisés, será assim com você e comigo. Mas Moisés tinha pessoas de confiança. Ele manda subir com ele ali, ó, Arão e U, e Arão, inclusive, é irmão dele. Lembra disso? Arão é irmão de Moisés. E U, no alto da colina. Tem um slide lá, ó. Essas pessoas sabem as suas vulnerabilidades. Irmão, nós precisamos de pessoas. O reino de Deus não se faz sozinho. Sozinho você é presa fácil do inimigo. Sozinho você é presa para o inimigo. Ele vai ver que você saiu da comunhão e ele ataca como uma manada de leão. Se o leão vê que a presa saiu do bando, ele vai nessa presa. Às vezes o problema não é que você esfriou. Na verdade é que você só saiu da comunhão. E eu tenho falado e repito, a comunhão nos protege. A comunhão nos protege. Moisés sabia disso. E ele chama então, ó, Arão e U, vamos comigo. Eu não vou sozinho. Eu não vou sozinho. Eu preciso de você, Zico. Éder, Gi, eu preciso de você, Júlio. É assim que funciona no reino de Deus. Ricardo, eu preciso de você, Jeff. E assim é para todos nós. A hora que eu achar que eu não preciso mais de você, é o início da minha queda. Precisamos de pessoas. E aqui ainda nesse contexto, eu anoto aqui, saiba discernir as posições de cada um. Você entende aqui? No alto da colina tem Moisés, Arão e U, e lá no fronte de batalha tem Moisés e o exército. Alguns homens apenas. Nem todos são chamados a batalhar lá embaixo, e nem todos são chamados a ficar lá em cima, orando, intercedendo. Saiba qual é a sua posição no reino. Nem todos serão chamados para as mesmas posições. Posições diferentes, mas a guerra é a mesma. Posições diferentes, mas a guerra é a mesma. Quem é você nesse contexto? Vamos acabar com essa ideia. Que quem canta é melhor do que quem prega. Quem prega é melhor do que quem cuida da criança. Quem cuida da entrada é melhor do que quem passa o slide. Não existe isso no reino de Deus. O Senhor vê todos iguais. Cada um na sua posição. Não existe favoritismo. Diferença salarial. Não. Cada um dentro do seu chamado. E no final, todos estão lutando pela mesma causa. O reino de Deus e o seu avanço. Terceira coisa, então, que eu aprendo aqui é: saiba escolher as pessoas certas. Pessoas de confiança. Que matam e morrem por você. Que você pode confiar. Quem são essas pessoas na sua vida? Quem são os seus Arão e Ur? Você precisa. Você precisa ter essas pessoas. Senão você não vai aguentar. 4. Pessoas dependem das suas mãos erguidas. Pessoas dependem das suas mãos erguidas. Imagine a cena aqui, irmão. Já estamos finalizando. Imagine a cena. As famílias desses guerreiros ficaram lá nas suas casas, nas suas tendas, naquela apreensão. E aí, será que eles vão vencer ou vão ser derrotados? Porque se eles são derrotados, os amalequitas entram, tomam as mulheres, as crianças, fazem de escravos e acabou aquela brincadeira. Você entende? Então ali, eu quero trazer aqui para você uma coisa. A sua família depende da sua mão erguida. A sua família depende da sua mão erguida. Você está segurando lá pessoas.
seus filhos, seus netos que você nem conhece ainda. Pessoas precisam que a sua mão esteja erguida. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Pessoas dependem de você. Pense agora na sua família. Não é só sobre você. Não é só sobre a sua geração. É além. Vai além. Pessoas estão de olho em você. Quando você cai, meu irmão, você leva consigo pessoas. Mas quando você vence, você também está arrastando com você seus filhos, netos e próximas gerações. Pessoas dependem das suas mãos erguidas. Isso é precioso. E o nosso último ponto aqui da mensagem é que Deus é a nossa bandeira. Repita comigo, Deus é a nossa bandeira. Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissi. E aqui eu preciso explicar um contexto para você. Na minha mente, na sua talvez, a bandeira o que é? É um pedaço ali de pau com um pano balançando. Para lá e para cá, é ou não é? Mas naquele contexto, era muitas vezes apenas uma vara, um pedaço de tronco. E aqui existe um segredo aqui, um mistério. Facilmente, aquele povo poderia achar que foi aquela vara de Moisés que trouxe a vitória. E Moisés, sabendo disso, falou assim, ó, não. O Senhor é a nossa bandeira. Isso aqui, irmão, é para tirar qualquer crendice de que, que é a vassoura ungida não sei da onde. Não, que não, é a manta que, não, irmão, o poder, a glória, a autoridade está no nome de Jesus. Então, para não ter essa dúvida, Moisés fala assim, ó, pega aqui vamos fincar aqui uma bandeira e vamos chamar, todo mundo vai repetir comigo, Jeová Nissi, é assim que funciona, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, não é a vara de Moisés. Ali era uma representação da poderosa mão de Deus, mas no final a vitória se dá pelo nome de Jesus. Não há outro que nos traga a vitória. Não é a sua boa eloquência, repito, tudo isso é importante, é bom, não há problema. Mas o que dá a vitória não é aquele objeto sagrado. Não é aquela água especial, água benta, não sei da... Não! Não. Olha só. Até a água caiu aqui, ó. Não é. Essa água aqui é para eu tomar. Quem é a nossa bandeira? O Senhor é a nossa bandeira. Então, onde as verdadeiras vitórias acontecem? No secreto. No alto da montanha. Ao invés de você recorrer a pessoas, a você ficar postando em redes sociais, faz o seguinte, vai para a montanha, vai para o cume do monte, vai para o teu quarto, clama ao teu pai que vem em secreto. E ele que vem em secreto nos recompensará. As verdadeiras vitórias acontecem nesse ambiente. Que o teu coração e o meu sejam levados para esse lugar de unidade com o Senhor, de entendimento, que não é na força do braço, é na mão erguida, é no braço poderoso de Jesus, é na sua forte mão que nos dará provisão, direção e vitória. Em nome de Jesus. Que bom que você chegou até aqui. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração. Ative as notificações para você ficar ligado em tudo que vai acontecer aqui no canal. E não se esqueça, compartilhe com um amigo essa palavra. Tenho certeza que ele vai ser abençoado. Deus te abençoe. Até a próxima!